Boa noite a todos. É uma grande alegria recebê-los aqui na nossa casa hoje, nessa noite de domingo. Gostaríamos de agradecer a todos aqui pela presença e esperamos que todos nós possamos sair daqui mais tranquilos, mais felizes do que aqui chegamos. Antes de iniciarmos a preleção, nós temos alguns recados para passar da casa. Um deles é que tem uma turma de escola de aprendizes, que é a 37ª, que funciona às quintas-feiras, às 14 horas. A escola de aprendizes é muito legal, porque através da escola a gente tem a oportunidade de se conhecer melhor. Então, é uma oportunidade da gente fazer o nosso autoconhecimento, mas de uma forma assim bastante, digamos assim, acolhedora, porque ela se baseia no Evangelho de Jesus. E além disso, a gente tem também o apoio dos colegas, dos dirigentes e do plano espiritual maior. Então, é realmente um processo muito bom, muito gratificante, e a gente aconselha a todos a fazer. Também temos um curso básico que vai iniciar nessa quinta-feira também, mas aí às 20h30, aqui também no SEAC, e é um curso bastante interessante também porque explica, né, o que é o Espiritismo. Além disso, nós gostaríamos também de convidá-los para a evangelização infantil. Aqueles que têm filhos, enfim, ou netos, ou conhecidos e tal, crianças, né? Que possam trazê-los aos sábados às 9 horas, tá bom? Além das crianças terem também, delas fazerem a aulinha, né? A aula de moral cristã, os pais também têm a oportunidade de conversar sobre vários assuntos, porque tem uma palestra que é interativa com os pais, então é também muito elucidativo. Um outro recado que nós gostaríamos de dar é com relação à preparação para o passe. Quando a gente vem, né, para o centro para trabalhar ou como assistido, né, é importante que desde de manhã a gente já faça uma ligação com o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, né, com a espiritualidade em geral, e que a gente procure durante esse dia ter um dia assim mais tranquilo, evitar conflitos, evitar aquelas situações que nos colocam nervosos, né, que a gente sabe que nos atingem de alguma forma negativa, né? Por que isso? Porque aí o aproveitamento que a gente vai ter assistindo a preleção e tomando o passe vai ser bem maior. A gente vai realmente ter oportunidade de se harmonizar mais, de aproveitar melhor, não só os ensinamentos da preleção, mas também os benefícios, né, do passe propriamente dito. Além disso, também tem o ambiente místico aqui do centro, né, que é um ambiente de calma, de tranquilidade. Então, nesse momento que a gente está aqui, que é mais ou menos 1 hora, né, é importante que a gente procure esquecer das preocupações, dos afazeres, das tarefas, né? Quando a gente sair daqui e for para nossa casa ou para algum outro lugar, tudo aquilo que a gente deixou vai para lá, né? A gente sabe disso. Então, vamos procurar nesse espaço de tempo, assim, tentar deixar tudo isso de lado, tá? E pensar assim, não, esse momento, esse tempo é meu, então eu vou aproveitar ao máximo para para que eu espiritualmente possa ter paz, ter tranquilidade. Então, nós convidamos a todos que procurem fazer ter essa postura assim mais tranquila, né? E realmente pensar só em coisas boas,
se ligar com o seu mentor, com o mentor da casa e sentir a harmonia que tem no ambiente para que ela possa penetrar, né, no nosso coração e na nossa mente. Tá bom? Bom, então nós vamos agora acalmando o nosso coração e a nossa mente, respirando fundo, procurando uma posição confortável nas nossas cadeiras e assim nos desligando das preocupações, dos afazeres e nos ligando com o plano espiritual maior. Vamos sentindo o abraço carinhoso do nosso mentor individual, do nosso anjo da guarda, e vamos elevando o nosso pensamento até a nossa mãezinha espiritual, Maria de Nazaré, e junto com ela até Jesus, nosso mestre e nosso irmão. E à frente de Jesus, nos ajoelhamos espiritualmente, sentindo o seu amor, o seu carinho, e pedindo a Ele que nos leve até o Pai Criador, através da prece que Ele nos ensinou, que eu vou fazer agora em voz alta e que eu peço que vocês acompanhem em pensamento e com o coração. Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Pai. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, porque só teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, a preleção de hoje é dor e sofrimento, alertas ou resgates para nosso espírito. Todos somos espíritos a caminho da perfeição. A bibliografia recomendada é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 1 a 20, e o Livro dos Espíritos, pergunta 2, 5, 7. No Sermão do Monte, Sermão da Montanha, Jesus falou sobre as bem-aventuranças. E ele disse, uma delas é: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bom, por que nós sofremos? Por que sentimos dor? Todos nós, em algum momento da nossa vida, ou em muitos momentos da nossa vida, sentimos dor, sofremos, né? E muitas vezes nos perguntamos, né? Por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que eu sinto dor? Quais são as causas das aflições, né? Existem duas causas. Uma delas é a nossa vida presente e a outra são as vidas passadas. Então, em relação à nossa vida presente, muitas das coisas que a gente faz, né, das situações pelas quais a gente passa, de como a gente leva a nossa vida, nos levam muitas vezes a sofrer. Então, quando nós, por exemplo, guardamos mágoa de alguém que nos fez mal, que nos prejudicou, quando nós guardamos ressentimento, quando nós guardamos rancor, a gente está, na verdade, prejudicando a nós mesmos. Bom, acredito que ninguém faz isso porque quer, né? Eu não estou guardando mágoa porque eu quero, mas eu tenho muita dificuldade de perdoar, tenho dificuldade de não sentir de novo aquela coisa assim, aquela bola aqui no peito, né? Ou às vezes no estômago, né? Que toda vez que eu penso, por exemplo, naquela pessoa, né? Não é uma coisa fácil, realmente. É um processo que a gente precisa se dedicar, porque senão a gente acaba se consumindo pelo rancor, pela raiva, pela mágoa. E esses sentimentos, eles vão nos consumindo realmente, eles vão nos fazendo mal. E eles podem chegar a um ponto que eles provocam doenças em nós, eles atrapalham a nossa saúde. Então,
de uma forma inconsciente, a gente está sendo responsável por problemas de saúde que acontecem com a gente, né? E aqui eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho assim, que não é o caso, por exemplo, da gente se culpar, porque a culpa não ajuda, mas da gente se responsabilizar, ser responsável pelos nossos atos, né? A gente sabe que, por exemplo, o vício do álcool faz mal, o vício do cigarro faz mal, né? Mas muitos de nós têm dificuldade de se livrar desses vícios, ou às vezes nem tentamos. E eles vão lá na frente, uma hora, cobrar o seu preço, né? Ou, às vezes, nem é por questões de saúde. A pessoa até, né? Tem casos, né, de pessoas que vivem 90 anos, aí fumaram a vida inteira, beberam a vida inteira. As pessoas até falam, como assim, né? Mas só que isso também está sobrecarregando o espírito. Então, mesmo que, do ponto de vista de saúde física, a pessoa até suporte bem essas cargas, né, perniciosas, né, mas espiritualmente está fazendo mal para ela. E uma hora isso vai cobrar o seu preço, né? Uma outra questão aí, uma outra causa de aflição são vidas passadas, né? Então, a gente muitas vezes se pergunta, né, como pode um bebezinho nascer, por exemplo, com uma doença grave, uma doença incurável? Como pode um bebezinho vir a desencarnar ainda com dias ou meses, para desespero dos pais e de toda a família, né? Ele não fez nada de mal. Como assim, né? E a gente não consegue entender isso, a não ser que a gente realmente pense na reencarnação. O que aconteceu em vidas passadas, a gente não sabe. E felizmente a gente não sabe, porque imagina se a gente soubesse que uma pessoa muito próxima a nós nos prejudicou no passado, fez alguma coisa horrível para nós. Ou que a gente fez alguma coisa horrível para alguém muito próximo, né? Seria muito difícil para a gente continuar convivendo com essas pessoas. Mas aos poucos, às vezes, a gente consegue ter até alguma, assim, tipo um insight, assim, eu acho que numa outra vida a gente já foi muito amigo, ou não, a gente já foi inimigo, né? Então a gente tem alguns insights, às vezes até durante o sono, em sonhos, mas não tem clareza. Então, se a gente não pensar no processo reencarnatório, a gente não consegue admitir que Deus é justo e misericordioso, né? Porque senão, por que tem tantas pessoas que nascem com tanta saúde, com uma vida tranquila, pais maravilhosos, não passam por problemas financeiros, e outras pessoas nascem na pobreza, na miséria, às vezes com doenças, né? Então, essa é uma causa também de dor e de sofrimento, tá? Agora, a dor, né, eu acho que é super importante quando a gente está passando por um processo assim de dor, seja físico, seja espiritual, moral, emocional, que a gente veja qual é o significado dessa dor. Ela tem um significado? Porque se não tiver, se a gente não conseguir descobrir qual é esse significado, fica muito difícil. Porque aí a gente sofre. Eu acho, assim, isso é uma coisa que eu acho, né, assim, que a gente sofre quando a gente não entende qual é a mensagem daquela dor. Por exemplo, né, quando a minha primeira filha foi parto normal, eu não tomei anestesia. E doía. Foi um trabalho de parto, assim, tranquilo. Foi rápido, foi coisa assim de 1 hora, 2 no máximo. Mas doía muito. Mas aquela dor, ela não me... Assim, eu não sofri por causa daquela dor, porque eu sabia que a minha filha estava nascendo. Então, era uma dor que tinha um significado, era uma coisa assim muito forte para mim. Era uma dor, mas ao mesmo tempo eu estava alegre, eu estava feliz, porque a minha filha ia nascer. Então, era uma dor com significado, então eu não sofri. Mas muitas outras vezes eu sofria, até entender, né? Normalmente, quando a gente passa por um processo
de dor, assim, de sofrimento, no primeiro momento, um impacto, por exemplo, uma tragédia, né, ela nos causa revolta. A gente fica com raiva. Por que eu? Por que comigo? Né? A gente chora, às vezes se desespera. E é natural que seja assim, principalmente se for alguma coisa muito forte. Só que a gente não pode ficar nesse estado muito tempo. A gente tem que reagir. E para isso é importante a gente pedir ajuda. É importante a gente confiar na providência divina. Confiar que se aquilo aconteceu com a gente, de alguma forma, foi o melhor para nós. Mesmo que a gente não entenda na hora que é o melhor, sabe? Eu acho que isso é bem desafiador, realmente, né? Mas se a gente tiver confiança em Deus, se a gente tiver confiança em nós mesmos, no sentido da gente ter a capacidade de dar volta por cima, sabe? De acreditar na gente. A gente tem recursos internos para poder vencer aquilo. Existe um ditado, né, que fala assim, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. Ou também tem um ditado que quer dizer a mesma coisa, né? Deus dá a cada um a cruz que a pessoa pode carregar. Ninguém vai ter uma cruz mais pesada do que ela pode carregar. Então, às vezes a gente vê uma pessoa que é boníssima, né? Mas acontece tanta coisa na vida dela, assim, de tragédia, que a gente não entende, né? Mas por que isso? Porque ela já está preparada para passar por tudo isso, né? E ela precisava passar por isso, de alguma forma. Porque é como se a gente tivesse, assim, a lei da ação e reação, ela funciona para tudo, né? Então, tudo que eu fiz de bom vai me trazer coisas boas. O que eu fiz que não foi tão legal, coisas que, enganos, erros e tal, também vão ter consequências. Se eu prejudiquei alguém, de alguma forma eu vou ter que fazer alguma coisa boa para aquela pessoa. Eu vou ter que... É como se, por exemplo, assim, se a gente tem uma dívida no banco, eu tenho que pagar aquela dívida. E se eu não posso pagar a dívida, vamos dizer, à vista, eu vou parcelar. Então, o que a gente faz normalmente? A gente parcela a nossa dívida. Então, a gente tem dívidas do passado, dívidas dessa encarnação também, e a gente parcela. E aí a gente, né, com o nosso mentor, a gente combina, não, nessa vida eu vou pagar 5 prestações, tá? As outras eu não estou conseguindo agora ainda, né? Então a gente vem aqui e tipo, tá bom, vou pagar. Agora a gente tem que cuidar para não fazer novas dívidas, porque senão a nossa situação vai ficar complicada, né? Então, eu acho importante a gente saber disso, sabe? Que as coisas que acontecem com a gente é porque a gente tem condições de superar. E aí cada um de nós deve buscar os recursos para isso. O que me ajuda? Ter pessoas amigas, vir no centro espírita, né? Fazer meditação, fazer terapia, orar, né? Procurar me ligar com o meu mentor, com Deus, tá? Em prece. A escola de aprendizes que eu falei, que é tão importante, porque o autoconhecimento é uma coisa que a gente realmente precisa fazer um esforço, sabe? Ele não é algo assim muito natural, mas é importante e nos ajuda. Só que também às vezes é dolorido, porque a gente tem um contato com o nosso lado sombra e não é gostoso a gente perceber que a gente muitas vezes tem inveja, que muitas vezes a gente tem raiva, e a gente gostaria de ser sempre legal, né? De ser uma pessoa boa, tal. Só que a gente tem isso dentro de nós. A gente tem 2 lobos, né? O lobo bom e o lobo mau. Aquele que a gente alimentar é o que vai crescer dentro de nós. Então, cabe a nós essa escolha, né? Em relação à dor também. Qual é a nossa escolha?
Nós vamos fingir que nada está acontecendo, ou vamos nos comportar como vítimas, ou vamos encarar a dor e procurar meios de sair da situação, de ficar uma situação melhor. Aí depende de nós, tá bom? Então agora nós vamos abrir os nossos corações para doarmos o que temos de melhor dentro de nós, pelo nosso planeta Terra, pelo nosso país, o Brasil, pelos nossos dirigentes, por todo o povo brasileiro, pelos nossos irmãos Yanomami, que estão numa situação tão difícil, e por todos os que estão tentando ajudá-los. Vamos vibrar pela nossa cidade, pelo nosso local de trabalho, pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes, amigos, familiares, pelo nosso lar e por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai. E agora então nós vamos mais uma vez nos tranquilizando, nos preparando para receber o passe, nos colocando receptivos, para que nós possamos realmente aproveitar ao máximo esse passe que vai nos trazer mais harmonia, mais tranquilidade, mais equilíbrio espiritual, emocional e até mesmo físico. E assim, em nome de Jesus e da espiritualidade aqui presente, nós vamos pedindo licença para encerrar essa preleção, agradecendo a todos pela presença, pedindo que a espiritualidade maior continue nos abençoando e que durante o nosso sono físico nós possamos receber o tratamento, a assistência e a orientação de que necessitamos. Graças a Deus.